E aí, tudo bem com você? Vamos responder essa questão? Aqui a gente vai aprender muita coisa, porque como você pode ver, além dessa fração que já existe aqui no final, nessa questão nós temos um número elevado a um número negativo, um número elevado a zero e também um número elevado a uma fração, além de uma potência mais comum. Ou seja, nesse vídeo a gente vai relembrar como se resolve várias potências diferentes. Se você está estudando matemática, está revisando para alguma prova e não se sente seguro em resolver esse tipo de situação, fica comigo que eu vou te ensinar. A primeira coisa que vale ressaltar é que, além das potências, nós temos somas e subtrações. A gente tem que saber que as potências têm uma prioridade, têm uma urgência maior de ser resolvida do que a soma, do que a subtração, do que a multiplicação ou mesmo a divisão. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é resolver cada uma dessas potências. Vamos começar pela mais comum, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. Esse número que está aqui em cima, ele diz a quantidade de vezes que o número de baixo vai aparecer nesse tipo de multiplicação. Normalmente, potência é assim. E como as potências são maneiras de representar multiplicação, então isso aqui tem resposta. 3 vezes 3 é igual a 9. Agora, vamos entender o que esse 5 elevado a zero significa. Quando a gente tem o zero no expoente, o resultado daquela potência será igual a 1. Isso vem de umas propriedades de potência que eu já expliquei em outro vídeo, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Mas só para você fixar, independente do número que você encontrar aqui, se isso está elevado a zero, o resultado vai ser 1. Então, por exemplo, 1000 elevado a zero vai ser igual a 1. Se você tiver 1 milhão elevado a zero, continuaria sendo igual a 1. Beleza? A próxima potência que a gente vai resolver é esse 2 elevado a menos 1. Quando a potência tem um expoente negativo, significa que a base daquela potência precisa ser invertida. Como assim? No lugar de 2, a gente vai escrever 1 sobre 2. Esse 2, que pensando no formato de fração está no numerador, agora ele vai para o denominador. Quer outros exemplos? Se a gente tem 3 elevado a menos 1, isso aqui vai se tornar 1 sobre 3. Se a gente tem 1 sobre 4 elevado a menos 1, isso aqui vai se tornar 4, porque o número vai ser invertido. E, para finalizar, nós também temos nessa expressão esse 16 elevado a 1 sobre 2. E quando o expoente é uma fração, aquilo ali, na verdade, significa uma raiz. Nesse caso, uma raiz quadrada. Sempre que você vê um expoente que é uma fração, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 5 sobre 4, tanto faz. Aquilo ali pode ser representado na forma de raiz. Mas o que é que você faz com o número de cima e com o número de baixo daquela fração? O número de baixo, que é esse 2, ele se transforma no índice da raiz. E o número de cima se transforma no expoente da parte de dentro da raiz. Então, por exemplo, se você tem o número 8 elevado a 1 sobre 3, isso aqui vai se tornar raiz cúbica, porque o denominador se transforma no índice, o número 8 é elevado a 1. E como são raízes, elas possuem resposta. Raiz quadrada de 16 a gente vai considerar 4, e raiz cúbica de 8 a gente vai considerar o número 2. Beleza? Eu sei que ficou meio bagunçado, mas é só você voltar um pouco o vídeo que você consegue entender. Agora que a gente chegou na resposta de todas essas potências, a gente vai reescrever a nossa expressão. Olha só, nós temos esse 2 elevado a menos 1, que nós descobrimos que é 1 sobre 2, mais temos 3 ao quadrado, que nós calculamos como 9, mais 5 elevado a zero, que nós calculamos como sendo 1, menos 16 elevado a 1 sobre 2, que nós calculamos como 4, e menos 1 sobre 2, que já estava aqui na nossa expressão. Para responder isso aqui, é só organizar direitinho. 9 mais 1 dá 10, e 10 menos 4 nos fornece 6. Respondemos essa parte aqui do meio. Nós também temos duas frações, mais 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Como você pode perceber, elas vão se cancelar entre si, porque uma é positiva e outra é negativa. Então a resposta da nossa questão acaba se tornando o número 6. Eu espero que você tenha gostado dessa revisão sobre formatos diferentes de potência e que você tenha conseguido aprender alguma coisa nesse vídeo.
Lembre de se inscrever aqui no canal porque todo dia eu trago uma questão diferente de matemática. Então volte aqui amanhã que eu estarei te esperando. Até mais!